Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27 diz: Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é o Deus dos impossíveis. Jesus, respondendo aqui para os seus discípulos, ele se encontrou com um jovem rico, e aquele jovem rico, ele almejava alcançar a salvação, ele queria ser salvo, e Jesus perguntou para ele: você conhece os mandamentos? E ele disse: eu o conheço desde quando era ainda garoto, porque era comum para o judeu, ao chegar aos 12 anos, ele já tinha que estar com praticamente toda a Torá, todo o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia praticamente decorados. Então, aquele jovem, ele conhecia os mandamentos. Porém, mais importante do que conhecer os mandamentos é praticar os mandamentos. Não adianta nós decorarmos os versículos bíblicos e na hora de praticá-los nós deixamos a desejar. Mas diz a Bíblia que aquele jovem, depois de falar para Jesus que conhecia todos os mandamentos, aí Jesus deu uma última ordem para ele, dizendo: então vai, vende tudo que você tem, distribui com os pobres e depois siga-me. Eu não sei o que fez aquele jovem desanimar, se foi vender tudo que tinha, ou se foi distribuir com os pobres, ou se foi seguir a Jesus. Mas pelo menos essas 3 propostas foram colocadas diante daquele jovem. E diz a Bíblia que Jesus amou aquele jovem, mas ele abaixou a cabeça e foi embora. Aí os seus discípulos perguntam para ele: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus? E aí Jesus, ele replica essa palavra aqui no versículo 27 de Lucas capítulo 18, dizendo: mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu não vou falar sobre o jovem rico, tá? Mas eu vou falar sobre o Deus dos impossíveis, porque nós sabemos que esse jovem, pelo menos no primeiro momento, ele rejeitou a salvação, porque ele era rico, tinha muitos bens, muitas posses. Mas ao longo da Bíblia, você vai encontrar outros homens bem-sucedidos que também se converteram, que eles abriram mão das suas riquezas naturais, materiais, para conquistar uma riqueza superior, infinitamente superior do que qualquer riqueza aqui na terra. Então, o que é impossível para os homens se torna possível para Deus. Agora, por que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis? Porque ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Deus operando milagres. Somente Deus tem poder para operar sinais, prodígios e maravilhas. E quando nós vemos, em especial, lá em Gênesis, quando a nação de Israel ficaram por praticamente 400 anos cativos, eles ficaram 400 anos presos lá no Egito, e durante esses 400 anos eles foram mantidos como escravos, até que Deus levantou Moisés como o libertador. Então aqui entra um dos primeiros milagres do Deus do impossível. Deus já tinha operado muitos outros milagres anteriormente, mas a partir de Gênesis, em especial, logo após Deus
enviar Moisés para resgatar a nação de Israel, você vai começar a perceber uma sequência de manifestações do Deus do impossível. A primeira manifestação, diz a Bíblia, que Moisés foi até Faraó e disse para eles: olha, libere o meu povo para que nós sirvamos ou cultuamos o Senhor no deserto. Por diversas vezes, diz a Bíblia, que Deus endureceu o coração de Faraó, e ele não aceitou a proposta de Moisés. A consequência, Deus enviou 10 pragas. 10 pragas que praticamente destruíram o Egito. Mas uma coisa que nos chama a atenção, que nenhuma casa, nenhuma propriedade, nenhum bem, nenhuma pessoa da nação de Israel foi atingido pelas 10 pragas que Deus enviou para libertar o seu povo lá do Egito. Então, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, porque é o Deus de proteção. Deus protegeu das 10 pragas a nação de Israel. Porque, irmãos, um exemplo aqui, ó. Quando Deus enviou as pedras de fogo, meteoritos, para destruir os animais dos egípcios, os israelitas também tinham lá os seus animais, mas aquelas pedras não atingiram os bens, os animais, as propriedades e nenhum dos israelitas. Então, o nosso Deus é o Deus do impossível, porque é o Deus de proteção. É por isso que a Bíblia fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Aleluia! Então, nosso Deus é o Deus do impossível, porque Ele nos protege. Isaías fala que toda arma forjada contra ti não prosperará, porque o Senhor, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, é do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel, porque Deus está sempre de prontidão para nos proteger. Ele é o Deus do impossível, porque Ele está sempre nos protegendo. É Ele que nos livra de todos os males. É Ele que nos livra das investidas satânicas, das investidas malignas, dos homens maus, das mulheres más. Tudo que se levantar contra as nossas vidas não prevalecerá, porque o Deus do impossível está do nosso lado. Assim como Ele protegeu a nação de Israel ali durante aquelas 10 pragas, Deus também tem manifestado o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, e Ele tem nos protegido. Aleluia! Mas além da proteção, o nosso Deus é o Deus do impossível, porque depois que a nação de Israel saiu do Egito, depois que eles passaram pelas 10 pragas ilesos, eles tiveram que enfrentar 40 anos de deserto. O que tem no deserto para comer? Nada. O que tem de líquido para beber no deserto? Nada. Mas durante 40 anos, diz a Bíblia, que Deus, Ele supriu a necessidade do povo de Israel. Deus, o Senhor, Ele é o Deus do impossível, porque Ele é o Deus da provisão. Ele não só é o Deus da proteção, mas Ele também é o Deus da provisão. Provisão e proteção andam lado a lado. Diz a Bíblia que durante 40 anos a nação de Israel era seguida de dia por uma nuvem de glória, à noite uma coluna de fogo. A nuvem de glória era para proteger a nação de Israel do calor escaldante. Era como se fosse um grande guarda-chuva
protegendo aproximadamente 4 milhões de pessoas. Imagina, Deus com aquela nuvem de glória, protegendo a nação de Israel por 40 anos. Mas ele não só protegeu, lá no Salmo diz que da nuvem Deus enviava a provisão. Diz a Bíblia que desses 40 anos, todos os dias Deus enviava o maná. O que era o maná? Era um pão feito pelas mãos divinas. O próprio Deus fazia todos os dias aquele pão e mandava para saciar a fome da nação de Israel. Por 40 anos, diz a Bíblia, que eles comiam até fartar. E não só Deus enviou o maná, mas ele fez com que da rocha jorrasse água para saciar a sede da nação de Israel. Então, por 40 anos, o Deus do impossível, ele não só protegeu a nação de Israel, mas ele também enviou provisão. Irmãos, tem te faltado alguma coisa? Deus tem permitido você passar alguma necessidade? Passar fome? Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus do passado opera no presente. Deus não muda. Ele cuida dos seus, assim como ele cuidou da nação de Israel por 40 anos, andando por um deserto, um lugar onde não havia comida, não havia bebida, mas ainda assim Deus cuidou daquele povo. Da mesma forma, Deus tem cuidado de cada um de nós. Ele não nos tem deixado faltar nada, porque o Deus do impossível é o Deus da provisão. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que confirma a sua palavra, as suas promessas sobre as nossas vidas. Aleluia! Mas aí, a nação de Israel passou pelo deserto. Olha para vocês verem uma sequência. Passou pelo deserto. Aí o que veio à frente? O Mar Vermelho. O Deus do impossível agiu de novo. Diz a Bíblia que quando a nação de Israel chegou ali de frente ao Mar Vermelho, atrás vinha Faraó e o seu exército, na frente o Mar Vermelho. E de repente Moisés começou a clamar o Senhor. E Deus disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E diz a Bíblia que quando Moisés colocou os pés ali nas águas do Mar Vermelho, elas se abriram. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, irmãos. Aleluia! Olha só, era impossível eles atravessarem aquele mar sem se afogarem. Tanto é que, diz a Bíblia, que quando eles passaram, Deus fez com que as águas parassem. A parte de cima parou, e a parte de baixo seguiu o seu rumo natural, e abriu-se um grande caminho no meio do mar, e a nação de Israel atravessou, diz a Bíblia, de pé enxuto. Eles não molharam os pés, e de repente o Faraó e o seu exército, ao perceber que os israelitas estavam atravessando, eles também passaram pelas águas. Mas diz a Bíblia que quando eles estavam passando por meio das águas, as águas os cobriram, os destruíram, os mataram. O nosso Deus é o Deus que abre caminhos aonde não há, é o Deus que abre portas onde não há. Lá em Apocalipse fala que Deus abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre. O nosso Deus é o Deus que tem poder para abrir todas as portas. Se Ele abrir o Mar Vermelho, muito mais fácil será abrir portas que nós temos pedido, nós temos invocado, que nós necessitamos. Por exemplo, uma das principais portas que nós temos que clamar ao Senhor para abrir é a porta do coração daquelas pessoas que ainda não se converteram, daquelas pessoas em especial da nossa família, da nossa casa, pessoas que precisam ser alcançadas, que precisam ter o coração aberto, que as portas do seu coração se abram para o Senhor. O Deus do impossível, que abriu o Mar Vermelho, Ele tem poder para abrir qualquer coração. Então, irmãos, irmãs, vamos nos apropriarmos dessa palavra.
o Deus que fez o impossível no passado, Ele tem poder para fazer no presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que nós possamos realmente, tomarmos posse do poder que há no nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala assim, agindo eu, quem impedirá? Deus, Ele não pode ser impedido no seu agir. Jó 42, versículo 1 diz: eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos jamais serão frustrados. Então que nós possamos crer que o Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que pode abrir portas, pode abrir portas de provisão, prosperidade, portas de restauração, enfim, tudo aquilo que nós desejamos e que porventura esteja travado, esteja fechado. O Deus que abriu o mar vermelho pode abrir todas as portas para a glória dele mesmo. Aleluia! Mas aí, irmãos, olha só que coisa interessante. Depois do mar vermelho, o que veio? Qual foi o próximo milagre que o Senhor operou em prol da nação de Israel? Foi a destruição das muralhas de Jericó. Primeiro, as 10 pragas. Deus protegeu a nação de Israel. Depois, o deserto. Deus proveu, Ele trouxe provisão lá no deserto. Depois, o mar vermelho. Deus abriu o mar vermelho. Agora, a nação de Israel estava diante de uma muralha gigantesca, as muralhas de Jericó. As muralhas eram tão largas, mas tão largas, que diz a Bíblia que podiam passar 2 carros, um do lado do outro, em cima do muro. Haviam casas em cima do muro, para proteger, para usar como sentinela, para as pessoas ficarem olhando quando os inimigos chegassem. Isso é para você imaginar a largura daquelas muralhas, eram intransponíveis. Mas diz a Bíblia que Deus deu uma estratégia para a nação de Israel. Eles tinham que, primeiro, obedecer a ordem do Senhor. Eles tinham que rodear por 6 dias as muralhas. E diz a Bíblia que no 7º dia eles teriam que rodear 7 vezes. E no final dessas 7 vezes eles tinham que dar um brado, dar um grito. E diz a Bíblia que quando eles fizeram isso, o Senhor, o Deus do impossível, destruiu as muralhas de Jericó. Aleluia! Então, o Deus do impossível é o Deus que rompe todas as barreiras, que destrói todas as muralhas. Tudo que se levantar contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família, não ficará de pé, porque o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, Ele opera também nas nossas vidas nesses dias. Então que nós possamos realmente, primeiro, ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos a sua voz. Depois, nós temos que crer no Deus do impossível. Mas agora, vamos lá para o Novo Testamento. Nós só usamos aqui alguns exemplos do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, será que Deus, Ele só era o Deus do impossível lá no passado? Não. Como eu citei o texto aqui, lá de Hebreus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não mudou, Ele não muda. Diz a Bíblia que a sua força não diminui, o seu braço, Isaías 59, não está encolhido para que não nos possa abençoar. Então, o Deus do impossível do passado, Ele também opera no presente. Diz a Bíblia que Jesus, Ele é a manifestação visível do Deus dos impossíveis. E por meio de Jesus Cristo, nós vamos ver inúmeros sinais, maravilhas, milagres. Deus, o Deus do impossível, se manifestou por meio de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que uma mulher, ela estava encurvada, estava no templo, na sinagoga, e havia muitos anos que ela estava encurvada.
humanamente falando, era impossível ela se endireitar. Havia um espírito de enfermidade sobre aquela mulher. Mas diz a Bíblia que quando Jesus a viu daquela forma, ele a chamou no meio ali da sinagoga e deu uma palavra de autoridade. E ela endireitou, porque Jesus é o Deus do impossível. Diz a Bíblia que havia também uma outra mulher que estava com 12 anos perdendo sangue. A mulher hemorrágica estava sofrendo, havia perdido todos os seus recursos com médicos, mas não havia solução nenhuma, até que ela tocou no Deus do impossível. Quando ela tocou nas orlas de Jesus, diz a Bíblia que saiu poder, saiu virtude, saiu unção de cura sobre aquela mulher. João capítulo 5, você vai encontrar um jovem paralítico que estava ali há muitos anos, esperando o agitar das águas. De tempos em tempos descia um anjo, e o primeiro que entrasse no tanque de Betesda era curado. Mas diz a Bíblia que aquele homem, ele era paralítico, ele não tinha quem o levar até o tanque. Quando ele pensava em ir, outros iam à sua frente, até que o Deus do impossível chegou ali no tanque de Betesda. E diz a Bíblia que quando Jesus viu aquele homem naquele estado há muitos anos, ele perguntou para ele: queres andar? Aí o jovem respondeu: mas não tem quem me coloque no tanque. Quando eu penso em ir, alguém vai na minha frente. Aí Jesus dá uma palavra para aquele jovem: toma teu leito, levanta e anda. E ele ouviu o Deus do impossível e imediatamente foi curado. Irmãos, o que eu quero falar com tudo isso para nós fazermos um fechamento da mensagem aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês o seguinte: que o Deus do passado, Ele é o Deus do presente e é o Deus do futuro. O poder de Deus que foi manifesto lá nas primeiras páginas da Bíblia, você vai ver que também se manifestou nas últimas páginas da Bíblia, e tem se manifestado também nos nossos dias. Nós temos que crer que o Deus do impossível, Ele está conosco. A resposta de Jesus para os seus discípulos foi: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Não existe absolutamente nada impossível para Deus. Aquilo que é impossível para você, aquilo que é impossível para mim, se torna possível para Ele. Deus é o Deus dos impossíveis. Aleluia! Que Deus possa realmente aplicar a sua palavra nos nossos corações, e que o Deus do impossível reine sempre na minha, na sua, nas nossas vidas e nas nossas famílias, no nome de Jesus. Amém.